Esse vídeo foi feito para você, estudante do ensino médio, vestibulando e interessados em física. Além de conhecer apenas a fórmula da lei de Hooke sobre deformações elásticas e associação de molas, entenda seus princípios e também receba ajuda com informações e dicas sobre o assunto que eu colhi nas resoluções de muitos exercícios de física dos vestibulares desse Brasil. Força elástica, lei de Hooke. Considere uma mola ou um corpo elástico qualquer corpo que é deformável, uma corda de borracha, um elástico, etc., sujeito a uma deformação X devido à aplicação de uma força externa F. Então, veja bem, aqui você tem a mola na situação normal. Você vem nesse ponto e aplica uma força externa F para a esquerda. Então, ela vai ser deformada de X. Quando ela ficou deformada de X, nesse instante, se ela estiver parada em equilíbrio, você tem a força F aplicada para a esquerda por você, pela sua mão, e se ela está em repouso, nesse ponto, esse ponto está parado, tem uma força elástica para a direita. Essa é a força aplicada pela mola. Tanto é verdade que se você deixar de aplicar a força externa F, a força elástica faz a mola retornar à situação normal, à situação natural. Então, essa força elástica ela é contrária à força externa aplicada F, e a tendência dela é sempre fazer a mola retornar à posição natural, à posição normal. O mesmo aconteceria se você comprimisse a mola. Você viria aqui aplicar uma força externa para a direita. Nessas condições, surgiria sobre a mola uma força elástica para a esquerda, com a mesma intensidade em cada ponto da força F que você aplicou. A mesma coisa acontece aqui. Essa mola está na situação normal, na situação natural. Se você aplicar sobre ela uma força F, pendurar um corpo ou aplicar uma força F externa para baixo, ela vai ser deformada de X. E nesse ponto aqui que está em repouso, vai surgir uma força elástica para cima, que anula F. Por quê? Tanto é que se o F deixar de existir, a força elástica faz ela retornar à posição natural, à posição normal, e essa força elástica, nesse caso, é para cima. Então, F, nós vamos chamar de intensidade, módulo da força externa deformadora. Essa força externa é aplicada por alguém, por um agente externo, e essa força comprime, cuidado, hein? Comprime ou distende a mola. Fe vai ser a intensidade da força elástica, que tende a fazer com que a mola retorne sempre à posição normal, e ela é sempre contrária à força externa aplicada. X vai ser a deformação da mola, cuidado, em relação à posição normal, à posição natural. K é a constante elástica da mola. No sistema internacional, ela é medida em Newton por metro. Cuidado agora, ela é característica de cada mola. Cada mola tem sua constante elástica e que ela depende do material de que a mesma é feita, do número de espiras que a mola possui, das dimensões da mola, etc. O que você deve saber sobre força elástica? Informações e algumas dicas tiradas de vestibulares. Primeiro, significado físico da constante elástica K. Se a constante elástica de uma mola for, por exemplo, 20 newtons por centímetro, isso significa que uma força de 20 newtons provoca nessa mola uma deformação de 1 centímetro. É claro que uma força de 40 newtons provocará na mesma mola uma deformação de 2 centímetros e assim por diante. Uma deformação é elástica, veja bem, uma deformação é elástica se ela obedece à lei de Hooke, que diz que ela retorna à situação normal, à situação natural, à situação relaxada, quando a força deformadora é retirada. Então, veja bem, a gente só diz que ela é elástica
se você retirar a força deformadora, ela retorna à posição normal, à posição natural. Por quê? Pois existe um limite. Acima desse limite, a mola é deformada e não retorna mais à posição normal, natural, com a deformação ficando permanente. Tá? Então, guardem bem, ela só é elástica se ela obedece à lei de Hooke. Se a força externa deixar de existir, ela retorna à posição natural. Só nesse caso ela é elástica. Um dinamômetro, que é um dispositivo que mede intensidade de forças, é baseado na deformação de um corpo elástico, de uma mola, de uma corda de borracha, do elástico, etc. E que, quando tracionado por duas forças iguais, veja na figura aqui, ó, o cara está puxando uma ponta para a direita e outra para a esquerda, como por exemplo de 15 newtons, esse dinamômetro indica a força apenas de uma delas, ou seja, indica 15 newtons. Então guarde bem, não vai indicar 30 newtons não. Se você pegou esse dinamômetro e numa das extremidades aplicou uma força de 15, ele vai indicar 15, independente do fato de na outra extremidade sempre também houver uma força de 15. Por que isso? Porque a força resultante sobre o dinamômetro é nula. Essa informação eu peguei de um vestibular importante. Um sistema pode ser elástico e não cumprir a lei de Hooke. Ou seja, ele pode sofrer deformações não permanentes e a força elástica não ser proporcional à deformação. Ou seja, ele pode ser deformado, retornar à posição natural e não obedecer à lei de Hooke. E a força elástica não ser proporcional à deformação, que é o que diz a lei de Hooke. Muitas vezes, na prática, nem sempre é desejável que um sistema elástico obedeça à lei de Hooke. Um exemplo são as molas de suspensão de carros, caminhões, motos, etc., onde é desejável que a constante elástica aumente com a deformação da mola. Como exemplo, tá? Já mostrei para você aqui em cima, são as molas de carro, caminhões, motos, etc. É que eu coloquei dois exemplos. Agora vamos analisar o fenômeno de associação de molas. Vamos começar pela associação em paralelo. Veja bem, a associação em paralelo, nesse caso, quando elas são associadas em paralelo, a deformação X sofrida por cada uma das molas é a mesma. Entenda bem aqui, ó. Eu coloquei na vertical, pode ser na horizontal também, tá? Então aqui você tem o teto, eu coloquei duas molas de constante elástica diferente. Essa tem constante elástica K1 e essa constante elástica K2. Eu uni as duas por um suporte na mesma horizontal. E aí nós vamos aplicar uma força F para baixo no suporte. Então, essa força F vai deformar as duas molas por igual. Então, cada uma dessas molas vai ter a mesma deformação X. E é claro que elas vão ser puxadas por forças diferentes. Por quê? Porque elas têm constantes elásticas diferentes. Então, você aplicou uma força F deformando as duas molas da mesma deformação X, elas vão ficar sujeitas a forças diferentes. Você pode fazer o seguinte, substituir essas duas molas, muita atenção agora, hein, por uma única mola, que a gente chama de mola equivalente, que vai produzir o mesmo efeito que das duas molas juntas. Então, você substitui as duas por uma única, e essa única mola, que vai ter o mesmo efeito, quando puxado pela mesma força F, sofrer a mesma deformação X que as duas, puxada pela mesma força F, essa mesma mola vai ter que ter uma constante elástica KE, que é a constante elástica da mola equivalente, deformando do mesmo X que das duas. Então, quando deformadas de X, a mola 1 fica sujeita a uma força, é claro, F1 é K1X. E F2 é K2X. Mas veja bem, F é F1 mais F2. Então, a mola equivalente, quando submetida à mesma força F, sofre a mesma deformação X
de modo que F é igual a KE vezes X. Mas é claro que esse F é o F1 mais o F2. Então, no lugar, o F é KX, o F1 é K1x e o F2 é K2x. Veja, x com x cancela, você vai ter que KE é igual a K1 mais K2. Então, a constante elástica da mola equivalente é a soma das constantes elásticas de cada uma das molas. E isso é válido se você tiver N molas. Então, se tiver muito mais que duas, você vai ter que a constante elástica da mola equivalente é de uma mais da outra, mais da outra, mais da outra, etc. Repetindo, você pode substituir essas duas molas na associação em paralelo por uma única mola que vai ter uma constante elástica equivalente chamada KE, e para produzir o mesmo efeito que as duas, esse KE vai ter que ser igual a K1 mais K2, e aí você pode jogar na lei de Hooke, o F vai ser KE vezes X. Associação em série. Veja bem, associar em série é colocar uma em seguida da outra. Então, nesse caso, as molas 1 e 2 estão sujeitas à mesma força F e sofrem deformações diferentes, x1 e x2. Veja bem, ó, isso é associar em série. Aqui está o suporte fixo, eu coloquei na vertical, poderia ser na horizontal, tá? Então, que você tem a mola K1, 1 de constante elástica K1, puxada por uma força F, vai deformar de x1. E associada em série a ela uma mola 2 de constante elástica K2, que puxado pela força F vai ser deformada de x2. Observe bem que a força F que você está aplicando aqui é a mesma que deforma a mola 1 de x1, que é a mesma que deforma a mola 2 de x2. A mola equivalente é a única mola que substitui as duas e produz o mesmo efeito quando submetida à mesma força F. Então, se você pegar a mola equivalente e aplicar uma força F, e essa daqui, veja bem, ela vai ter que ter uma deformação x1 mais x2, se ela é equivalente a essa. Então, na associação série, a deformação da mola equivalente é a soma da deformação de cada uma. Mas veja bem, a força F aplicada tanto no sistema como na mola equivalente é a mesma. Então, como a força F é a mesma, na mola 1 você vai ter, aplicando a lei de Hooke, F é igual a K1x1. Então, x1 vai ser F sobre K1. Na mola 2, mesma coisa, o mesmo F, K2x2. x2 vai ser F sobre K2. E na mola equivalente, a mesma coisa. F é igual a K equivalente vezes x. X vai ser F sobre K equivalente. Acontece que o x é x1 mais x2. Então, você vai ter F sobre K1 mais F sobre K2, F sobre KE. F cancela, você vai ter 1 sobre K1 mais 1 sobre K2 é igual a 1 sobre o K equivalente. Essa é a expressão que fornece o valor da constante elástica da mola equivalente quando elas estão associadas em série. Isso foi feito com duas molas, mas ela é válida para N molas. Então, 1 sobre KE, se você tiver um monte de mola, vai ser 1 sobre K1, mais 1 sobre K2, mais 1 sobre K3, e assim por diante. Sempre é válida a mesma expressão para a mola equivalente. O F vai ser KE vezes X. O que você tem que saber? Informações, dicas. Primeiro, a constante elástica é algo que define a mola, isto é, suas características físicas, maleabilidade, maciez, etc. Constantes elásticas maiores tendem a ter uma rigidez maior, fazendo com que a mola se torne menos deformável. Você tem que decorar aqui, memorizar, tá? Essas duas situações aqui. Primeiro, quando está associado em série, memorize, por favor. 1 sobre a constante elástica equivalente é 1 sobre a constante elástica de uma, mais 1 sobre a constante elástica da outra. E se tiver mais molas, mais 1 da terceira e assim por diante. E se tiver em paralelo, associação em paralelo, a constante elástica equivalente é a constante elástica de uma, mais a constante elástica da outra, mais da outra, etc. Então, memorize essas duas informações aqui.
Muito bem. Na associação de molas em série, onde 1 sobre K equivalente a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2, se você isolar o valor do KE, ele vai ficar bastante reduzido. Então, se o KE, que é a constante elástica da mola equivalente, fica reduzido, fica pequeno, então ela vai ter um valor menor. E se ela vai ter um valor menor, a mola equivalente é menos rígida, mais deformável. Se você quiser aumentar a rigidez da mola, você tem que aumentar o valor da constante elástica da mola. Se você aumentar a rigidez dela, você vai tornar ela menos deformável. Então, você deve associar elas em paralelo. Então, guarde bem, quando está em paralelo, ela fica mais rígida, menos deformável. Por quê? Porque a constante elástica dela, nesse caso, é maior. É K1 mais K2 ou mais K3, se tiver, e assim por diante. Portanto, ela é mais eficaz e ocupa menos espaço. De novo, procure memorizar essas informações. Associadas em série, tá? A mola equivalente, quando aplicada, puxada por uma força F ou comprimida por uma força F, ela vai ter menor rigidez, ela vai ser mais deformável. Já em paralelo, se você aplicar a mesma força F lá em cima, tá? Ela vai ter maior rigidez e ela vai ficar menos deformável. Outra informação importante que pode ser muito útil para você no futuro. Você parte uma mola de constante elástica K em duas partes iguais, de modo a obter duas molas idênticas. Então, o que você tem? Você tem uma mola de constante elástica K, você vai partir ela na metade em duas partes iguais, obtendo duas molas idênticas. Então, primeiro que nós vamos fazer? Vamos calcular a constante elástica K' de cada pedaço. E lembre-se que o K' de cada pedaço é diferente do valor da constante elástica da mola original. Por quê? Porque, apesar de o material ser o mesmo, ter as mesmas dimensões, o número de espiras diminui e a gente sabe que o valor da constante elástica de cada mola, além das dimensões do material, também depende do número de espiras. Então, cada uma delas vai ter K' que é diferente de K. A mola original de constante K é composta de duas metades de constante elásticas K' associadas em série. Então, veja bem, se você partiu na metade, se você associar essas duas aqui, menores, em série, você vai obter essa mola original, que seria o nosso K equivalente, tá? Que eu chamei de K. Então, na associação série, você já sabe que 1 sobre K é 1 sobre o K de um mais 1 sobre o K da outra. Então, 1 sobre K da mola original vai ser 1 sobre o K' de uma mais 1 sobre o K' da outra. E 1 sobre K vai ser 2 sobre K'. Então, o K' vai ser 2K. Então, a constante elástica, cada um dos dois pedaços menores, vai ser duas vezes o valor da constante elástica da mola original. Assim, a rigidez de cada metade fica o dobro da constante da mola original, ela vai ficar menos deformáveis. Então, guardem bem, hein? Se você partir na metade, cada pedaço vai ter constante elástica, o dobro da constante elástica da mola original. E se você associar cada uma dessas metades, né? Cada uma dessas metades, a gente já viu que o K' dela vale 2K. Em paralelo, você vai obter uma mola de constante elástica equivalente, tá vendo? Você associou agora as duas em paralelo. A mola equivalente, a constante elástica da mola equivalente é a soma das constantes elásticas. Então, a mola equivalente vai ser uma constante elástica K' mais K'. Mas acontece que cada pedaço, o K' vale 2K. Então, você vai ter 2K mais 2K. Então, a constante elástica da mola equivalente de cada um desses pedaços vai ser 4K. E a rigidez da mola equivalente da associação paralela dessas duas metades fica 4 vezes maior que o da constante elástica da mola original, tornando a mola equivalente menos deformável.